Salve, salve turma, professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês sobre interações medicamentosas. Agora a gente vai falar um pouco sobre paracetamol ou acetaminofeno, como vocês queiram. Essa aula foi dividida em duas partes para não ficar tão longo para vocês. Lembrando que aqui a meta é uma revisão, a meta é você ter fácil acesso à informação, é orientar e auxiliar vocês nos seus estudos, beleza? Então vamos falar um pouco sobre paracetamol. Os efeitos centrais do paracetamol diz respeito principalmente à inibição da síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central. Eles bloqueiam o COX-3, ciclooxigenase 3, né, que é uma variante da ciclooxigenase 2, predominantemente no cérebro. Ajuda na modulação das vias serotoninérgicas descendentes e ativação indireta de receptores canabinoides, CB1. Efeitos periféricos, eles atuam diretamente a nível de inibição fraca e seletiva de COX-2. Efeitos mínimos sobre COX-1, explica aí a baixa atividade anti-inflamatória, reduzida ação sobre prostaglandinas periféricas e atividade antioxidante em ambientes com baixos níveis de peróxido, galerinha. O paracetamol, apresenta na sua estrutura química, na verdade, ele é um N-acetil paraminofenil, aminofenol, na verdade, que possui características específicas que determinam sua farmacocinética e a farmacodinâmica. Apresenta como peso molecular 151,16 gramas por mol, constante de dissociação que vai de 9,5, né, principalmente devido à sua característica fenolítica, coeficiente de partição de 0,5, biodisponibilidade oral de 70 a 90%, tempo de meia-vida plasmática de 2 a 3 horas, volume de distribuição 0,91 litros por quilo e ligação proteica plasmática de 10 a 25%. Essa aqui é uma estrutura desenhada a nível de exemplo para vocês do paracetamol, né, que apresenta compostos fenólicos, que são responsáveis pela ação analgésica, e grupos acetamida, importante para o metabolismo do medicamento. Indicações terapêuticas. O paracetamol ele é indicado, gente, ele pode ser indicado aí para quê? Para febre, né? Dor leve a moderada e em algumas condições de osteoarticulares, né? O efeito para febre é um efeito antipirético por ação central na região pré-óptica do hipotálamo, reduzido o ponto de ajuste hipotalâmico, eficaz em febres de diversas etiologias. Dor leve a moderada, eficaz contra cefaleias odontológicas, dores musculoesqueléticas e dismenorreia, adequado para pacientes com contraindicações anti-inflamatórias não esteroidais. Mas, Paulo, tem outra sugestiva? Tem, principalmente aqueles pacientes que são alérgicos à dipirona, né? Então tem aí essa possibilidade. No que diz respeito às condições osteoarticulares, ele vai ser útil na osteoartrite e condições reumáticas leves, tá bom, gente? Especialmente em idosos e pacientes com risco cardiovascular ou gastrointestinal elevado. A posologia em adultos recomenda-se de 500 a 1000 mg a cada 4 a 6 horas, não excedendo 4 gramas dia, e em pacientes com fatores de risco hepático, o limite diário deve ser reduzido de 2 a 3 gramas dia. O paracetamol ele sofre biotransformação de forma predominante pelo tecido hepático, a nível hepatocelular, né, de 90 a 95%, sendo eliminado na urina após conjugação. As principais vias de metabolismo inclui praticamente aí a formação da glucuronidação, sulfatação e a oxidação. No que diz respeito à glucuronidação, de 40% a 67%, né, a molécula é catalisada pelas UDPs glucuronosulfonases
sulfiltransferases, e aqui tem todas elas, UGT1A, AI1, UGT1A6 e UGT1A9, formando conjugado hidrossolúvel não tóxico. Ou seja, por essa via, ele pega a estrutura da molécula de paracetamol e transforma ela, ou melhor, tenta catalisar essa molécula, transformando ela numa molécula mais hidrossolúvel para não se tornar tão tóxica para o organismo. Então, cerca de 40 a 67% da biotransformação do paracetamol ela ocorre por essa via. Outra via que vai de 20 a 46% é a via da sulfatação. Essas vias elas sofrem a ação das sulfotransferases, que são enzimas como a SULT1A1 e a SULT1A3, tá? Que geram metabólitos solúveis em água e são facilmente excretados. E a oxidação, né, que é de 5 a 15%, sistema do citocromo P450, e aqui eu tenho algumas coenzimas para vocês, produzindo metabólito reativo, que é o NAPQT ou NAPQI, potencialmente hepatotóxico. Então você vai ter aqui, gente, 3 características de biotransformação do paracetamol que ocorrem em maior proporção através da glucoronidação, como consequência sulfatação e por último oxidação. Esses aqui são os 3 mecanismos que o paracetamol pode sofrer aí a sua biotransformação a nível hepático. As vias de bioativação pelo citocromo P450, né? Em doses terapêuticas, apenas uma pequena fração do paracetamol, 5 a 15, é metabolizada pela via de oxidação do citocromo P450, gerando metabólito tóxico, que é o N-acetil para benzoquinonina, tá? Que é o NADPQI. Gente, isso aqui é bem importante para a gente detalhar, porque pela via de biotransformação do paracetamol é onde muitos autores dizem que ele se torna bastante hepatotóxico. O paracetamol ele é bastante hepatotóxico, né, a longo prazo. Mas por quê? Principalmente por essa biotransformação aqui, tá? Onde ele se transforma em NAPQI, tá? Que é o famoso metabólito tóxico dele. Aí, quais são as enzimas envolvidas, gente? Todas essas enzimas aqui do citocromo P450, tá? A CYP2E1, né? Alta afinidade e responsável por 80%, aproximadamente 80% da bioativação. A CYP1A2, que contribui com 15% na formação de NAPQI. A CYP3A4, que geralmente desenvolve papel secundário, aproximadamente 5%, mais relevante em doses elevadas, e a CYP2A6 e CYP2D6 apresentam uma contribuição menor. O que a gente pode observar é que o conjunto dessas coenzimas, né, a nível de biotransformação, podem cada vez mais, dependendo da dosagem, se tornar mais ativados e, como consequência, gerar uma hepatotoxicidade ali para o paciente. A produção de NAPQI ou NAPQI é amplificada quando as vias de conjugação estão saturadas e em casos de indução enzimática do citocromo P450. Por isso a gente precisa ter cuidado no que diz respeito à associação medicamentosa, principalmente quando utilizado aí o paracetamol. Toxicidade e imagem terapêutica aí para trazer para vocês. Dose máxima diária 4 gramas. Isso aqui, gente, é uma regra, porém tem várias exceções. Vocês precisam avaliar principalmente o histórico medicamentoso desse paciente, o histórico de enfermidade hepatocelular, se teve, por exemplo, em algum momento desenvolver hepatite, se teve malária, enfim, cirrose, esteatose hepática. Então, todos esses pacientes que tiveram uma problemática anterior, uma comorbidade com referente ao tecido hepatocelular, essa quantidade de 4 gramas, ela tende a mudar, né? Pode ser que seja menos, por isso requer uma atenção
e uma atenção e um acompanhamento farmacoterapêutico de perto ali. Doses potencialmente tóxicas, desculpa, a gente vai ter aí que pode causar elevação das enzimas em torno de 7,5, dose hepatotóxica de 10 a 15 e dose potencialmente fatal de 20 a 25. Lembrando, isso aqui é uma recomendação, isso aqui são regras, tá? Porém, cabe exceção dependendo do histórico do paciente. E obviamente que essa modificação, essa orientação vai entrar em conjunto ali com o profissional prescritor e junto com o auxílio ali também do profissional farmacêutico, principalmente no que diz respeito ali ao acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. A margem terapêutica é reduzida em pacientes com fatores de risco ou por hepatopatias, riscos de hepatopatias pré-existentes, desnutrição, alcoolismo, idade avançada ou uso concomitante de indutores enzimáticos. Então, os pacientes que entram com essas características, ou melhor, apresentam essas características, esses valores tendem a ser diferentes, tá bom? O mecanismo de hepatotoxicidade, gente, geralmente envolve algumas características: superdosagem do paracetamol, aumento da via oxidativa, depressão de glutationa, dano celular e morte hepatocelular. Quando a gente pensa em superdosagem de paracetamol, doses excessivas, né, irão saturar as vias de conjugação. Já o aumento da via oxidativa, maior produção de NAPQI pelo citocromo P450. E quando a gente pensa na depressão, é o esgotamento das reservas hepáticas, principalmente ali abaixo de 30% do normal. Dano celular, o NAPQI livre forma uma conjugação, né, junto com proteínas hepáticas e causa o estresse oxidativo. Já a morte hepatocelular, geralmente é necrose aí que pode ser desenvolvida principalmente ali pela insuficiência hepática aguda. Beleza? Simbora! N-acetilcisteína, o antídoto pela intoxicação. Beleza, foi intoxicado pelo paracetamol, o que fazer? Geralmente utiliza aí o mecanismo de ação de NAC, precursor direto de glutationa, é o substrato para a enzima GSH, fornecendo cisteína. A ação vai ser antioxidante contra os radicais livres que foram produzidos pelo fármaco anterior. Outro ponto importante: aumento da eliminação de NAPQI por conjugação e efeito anti-inflamatório e melhora da microcirculação localizada. A eficácia de NAC, né, gente, que é o N-acetilcisteína, é tempo dependente, sendo máxima quando a administração nas primeiras 8 horas após a ingestão, mas também benefícios em até 24 horas aí para o paciente, beleza? Interações com indutores enzimáticos, exemplo, carbamazepina, fenitoína e fenobarbital. Esses anticonvulsivantes, eles induzem as enzimas, né, como a CYP2E1, CYP3A4 e CYP1A2, aumentando a formação de de NAPQI, né? Reduzem o limiar de toxicidade do paracetamol em até 50%. Estudos mostram a elevação de transaminases com doses terapêuticas em pacientes de uso crônico com esses medicamentos. Rifampicina. A rifampicina, ela geralmente ali vai ter uma relação com as proteínas indutoras da CYP3A4 e CYP2E1, que aumenta-se de forma significativa o metabolismo oxidativo de paracetamol, com potencial para hepatotoxicidade, mesmo com doses convencionais. Pacientes em tratamento para tuberculose devem ter monitoramento hepático regular. Já o etanol, né, consumo crônico, o alcoolismo crônico induz a CYP2E1, aumentando a produção de NAPQI. Paradoxalmente, a ingestão aguda de álcool inibe competitivamente a CYP2E1 e a depressão de glutationa pelo consumo crônico de álcool agrava o quê? O risco de hepatotoxicidade pelo paracetamol. Beleza, gente?
Então, simbora mais. Mecanismo de interações com inibidores, aí a gente tem, né, os inibidores enzimáticos do citocromo P450 reduzem a biotransformação de paracetamol em NAPQI, potencialmente diminuindo o risco de hepatotoxicidade. Porém, pode aumentar a concentração plasmática do paracetamol, prolongando sua meia-vida e aumentando a exposição ao sistema. Principais inibidores e efeitos, a gente vai ter a isoniazida, a cimetidina, a ciprofloxacina e o fluconazol. A isoniazida inibe CYP2E1, reduzindo a formação de NAPQI, podendo aumentar a concentração plasmática em 25 a 40%. A cimetidina é um inibidor não específico de várias enzimas e pode aumentar a biodisponibilidade de paracetamol. O ciprofloxacino ele inibe CYP1A2, modificando modestamente a farmacocinética do paracetamol. O fluconazol ele vai inibir CYP3A4 e CYP2C9, aumentando a UC do paracetamol em aproximadamente 20%. Beleza, gente? Interações com outros fármacos, metotrexato, amiodarona e as estatinas. Quando a gente fala de metotrexato, ambos compartilham a via de eliminação hepática. O metotrexato pode competir com o paracetamol pelas enzimas de glucoronidação. Eita, vamos lá, o nome ruim, né, gente? Mas vamos lá, glucoronidação. Em pacientes sob tratamentos, né, com doses elevadas de metotrexato para o câncer ou doenças autoimunes e graves, o risco concomitante de paracetamol pode aumentar o risco de hepatotoxicidade. Na aula 1 de interação, quando eu falei de dipirona para vocês, eu trouxe também a interação de dipirona junto com metotrexato. Então, o metotrexato vai ter muita interação medicamentosa quando associado com os medicamentos isentos de prescrição, gente. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente dentro da área de oncologia, quando a gente for associar, né, esses medicamentos e quando for orientar o paciente também para ele fazer uso em casa de determinado MIP. A amiodarona é um antiarritmínico associado à esteatose microvesicular e hepatite, né? A coadministração com paracetamol pode potencializar a lesão hepática por mecanismos distintos. Já as estatinas, os inibidores de HMG-CoA redutase, como a atorvastatina, a simvastatina, podem causar elevação de transaminases. O uso concomitante prolongado com paracetamol aumenta o risco de hepatotoxicidade cumulativa, especialmente em idosos e pacientes com polimedicação, ou seja, aqueles pacientes que começam a apresentar metabolismo reduzido ou pacientes que fazem politerapia. Esse tipo de associação é diretamente prejudicial para o paciente, beleza? População de risco, a gente vai ter os idosos, tá bom, gente? Idosos, hepatopatas, né? Etilistas, crianças e os desnutridos. Então, esse grupo de pessoas, esse grupo de população aqui, gente, eles estão muito vulneráveis à hepatotoxicidade com paracetamol. Mas professores estão vulneráveis também a outros tipos de interações medicamentosas. Sim, estão. Mas quando a gente pensa em paracetamol, você vê aqui que a relação entre esse grupo de pessoas é mais acentuada, tá certo? E para finalizar essa primeira parte, eu trago aqui, gente, né, pontos chaves, né, conclusão e recomendação, principalmente na parte clínica, que é o nosso objetivo. O paracetamol é seguro quando usado nas doses recomendadas por um curto período de tempo, tá, gente? Então precisa ter essa avaliação. A janela entre as doses terapêuticas e tóxica pode ser estreita com pacientes fatores de risco. Já o metabolismo da CYP450 é crítico para o desenvolvimento de hepatotoxicidade e interações medicamentosas podem, né, desenvolver alterações significativas e principalmente a modificação no perfil de segurança. Qual é a recomendação prática e clínica, gente, que a gente precisa trabalhar? Avaliar fatores de riscos individuais antes de prescrever, considerar a redução de dose máxima diária em pacientes vulneráveis,
monitorar a função hepática e o tratamento, obviamente, né? Fazer o acompanhamento, educar o paciente. Eu sempre vou falar isso para vocês têm que colocar o paciente como protagonista do sucesso terapêutico. E conhecer o protocolo do uso no que diz respeito à N-acetilcisteína para intoxicações. Beleza, gente? No mais, eu agradeço aqui mais uma vez. Sigam, curtam e compartilhem. Logo, logo a gente vem para a parte 2, tá bom? Da nossa aula. Forte abraço do professor e até a próxima.